Programa Gabriela dos Santos, apresentadora do programa Poder Quântico Asa, da TV Tudo Pré-Grande Litoral, te deseja um Feliz Natal, recheado de paz, alegria, renovações e muita luz. Que nesse novo ciclo de 2021 seja derramado bênção na vida e nos lares de cada um de vocês. Um beijo, boas festas. Olá, boa noite a todos que estão acompanhando a mais um programa Poder Quântico Asa, iniciando agora. Meu nome é Gabriela, sou apresentadora terapeuta holística e hoje estamos recebendo no nosso programa um querido profissional muito especial que já esteve em outros programas também pela TV Tudo Pré-Grande Litoral e hoje tenho a honra de estar recebendo o nosso profissional fisioterapeuta, biomagnetista, Newton Filho. Seja bem-vindo, Newton. Prazer. Eu que estou muito feliz de participar do seu programa aqui, poder compartilhar um pouquinho dessa conversa gostosa, falando de coisas boas. Muito obrigado aí pelo convite e adoro estar aqui. Já é uma segunda casa. Nós que agradecemos sempre pelo carinho, sua disponibilidade e a confiança aí, né, de trazer um pouco da sua história aí para os nossos amigos, né, os nossos telespectadores que estão sempre acompanhando o programa. E hoje o tema, né, que nós vamos falar sobre um pouquinho, bater um papo aqui no programa, é a dispersão emocional magnética. Antes disso, eu só queria que você colocasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, para quem está te conhecendo hoje pela primeira vez, saber os seus trabalhos, como você chegou, né, através dessas técnicas, você pode falar. Então, na realidade, se a gente for falar como começou, a gente vai desde bebezinho aí, com toda a influência de mamãe, né, que faz a gente seguir num caminho espiritual bacana, né, toda a minha base espiritualista, né, todo o meu conhecimento vem dessa base. Mas, academicamente falando, eu me formei como fisioterapeuta, já estou há 14 anos na profissão, me especializei em oncologia porque eu queria continuar olhando o ser humano como um todo. Eu sempre me preocupei muito em não ficar afunilado em somente uma área. Eu acho fantástico as especializações que realmente dão esse olhar mais minucioso, mas eu queria sempre ser um clínico geral. Eu sempre quis tratar o ser humano como um todo. E eu já observava o ser humano tendo essa nuance do emocional, afetando a parte física. Por que aquele tratamento que está protocolado não funciona para todo mundo, né? Sendo que tem estudos e artigos definindo que todo mundo deveria ficar bem com aquele método. Então, eu fui começando a questionar e aí o universo conspirou a favor, como toda a minha vida é baseada dessa forma, e eu conheci uma técnica chamada bioalinhamento, né? Lembra muito o biomagnetismo, acaba tendo aí umas confusões, sim, mas elas se casam, que me mostrou a origem das doenças através de uma coisa chamada DHS, que seria onde começa o processo do emocional, junto com a psique humana, e indo para um órgão. Então, eu comecei a olhar a raiz das doenças. Como fisioterapeuta, eu olhava os galhos, né? Então, eu comecei a atuar com essas duas linhas. E hoje eu digo que não tem mais como separar, né? Na realidade, o ser humano, ele é um ser integral. Mas a minha trajetória foi muito nessa humildade mesmo, trabalhando e vendo a necessidade, conhecendo, sempre conversando sobre a importância de ter a trindade espírito, a parte emocional, a parte física, né, para o paciente sempre olhar para a saúde como um todo e ver como é importante a percepção dele mediante o que ele está passando. E aí eu comecei a ter a resposta daquela pergunta lá atrás, por que algumas pessoas ficam boas com protocolo e outras demoram um pouco mais para conseguir aquele efeito positivo. E aí, agora a história continua, né? Vamos continuar aí sempre aprendendo, absorvendo o que a gente estava conversando agora há pouco, para continuar sempre agregando a
falam que é a medicina do futuro, né? Só que ela começou lá no Egito Antigo, então é complicado. Na verdade, a gente está revivendo uma medicina que já é comprovada há milênios, né? Mas, graças a Deus, numa linguagem que nós conseguimos trabalhar e abordar, né? Eu acho que essa era a questão, né? Trabalhar aquilo que já tem um caminho certo para a saúde. E consegui resumir em alguns minutinhos, mas a beleza desse trabalho, de poder tocar o ser humano aonde ele nem imaginava que podia ser tocado, eu acho que é o ponto que nós, como terapeutas holísticos, né, terapeutas integrais, Sim. a gente tem esse privilégio aí de conhecer, né? É muito gostoso. Sim. Eu fico até honrada, né, porque a gente vê que esses trabalhos realmente, né, que vem sendo trazido hoje em dia, nessa era, as pessoas já estão tendo essa retomada de consciência, né, sobre a questão energética do corpo, né, o campo ali Sim. Falando, e essas necessidades recorrentes, né, nesse mecanismo que a gente tem do automatismo, do imediatismo, né, das coisas que a gente tem que ter ali a todo momento, para sobreviver. Sim. Então, isso é uma forma que a gente consegue trazer um pouco de pacificação, de compreensão e integração também com essas linhas, né? Então, vejo o quanto é Exatamente. Isso que importante. você falou é importante, porque as pessoas, nós, né, precisamos ter uma noção de tudo que acontece ao nosso redor para podermos formar por exemplo, uma simples opinião, uma percepção. E eu falo muito isso, até eu falo que muito do que eu converso é sobre a percepção, porque ela é um conjunto de coisas. É um conjunto que envolve o reflexo da emoção, um raciocínio lógico sobre aquilo, e isso estamos falando apenas da camada física. Ué, mas você está falando de emoção e está falando do físico? Sim, isso tudo é resposta física. Agora, se a gente entrar no campo quântico, que é aonde entra os átomos que vivem em movimento vibracional, formam as moléculas, e das moléculas formam as células, e das células vão formar o nosso corpo, né, os tecidos. Se a gente olhar do micro para o macro, uma pessoa, assim, observando no dia a dia, não vê a importância que é ela ficar, por exemplo, 2 horas estressada. O quanto isso afetou esse campo quântico dela. E isso afeta o físico. Então, eu sempre falo, eu gosto de falar de saúde e não falar de doença, mas saber a origem das doenças, qualquer uma, eu gosto de falar que é matemático e lógico, como uma amiga minha sempre fala, né? Na realidade, eu adotei essa frase dela. Sim. Tudo tem uma lógica, e eu acho que o que está faltando é as pessoas perceberem isso. Primeiro que tudo tem jeito, né? Isso é uma coisa que eu gosto de passar, você vai ver que sempre eu vou falar essas palavrinhas. Mas outra coisa importante é realmente ter a real proporção de como você se mantém saudável. Isso é em vários pilares, tá? Até estou invadindo aqui um pouco o assunto. Não é só saúde física. Nós temos a saúde, como nós falamos, emocional, que é a porta de entrada, a nossa saúde psicológica, né, que é o nosso raciocínio, o estresse, o cansaço mental, quando somos muito exigidos, né? Mas também tem aquelas saúdes que as pessoas querem melhorar e não percebem que afeta a física também, que é a financeira, a profissional, a dos relacionamentos. Gente, cada ponto desse a gente separa, né? Vou procurar um coach que vai me ensinar como progredir na vida, vou ver um terapeuta holístico para tratar minha parte da saúde, eu estou muito ansioso, vou conversar, vou fazer. Só que quando um pilar ele se racha, todo o resto começa a ficar também um pouco fragilizado. Não existe uma pessoa estressada no trabalho que esteja integralmente saudável, por exemplo, com a sua família. Ou consiga ter um relacionamento pleno. Por mais que ela não misture, o organismo tem reações bioquímicas e isso vai levar a uma saúde integral. É por isso que eu adoro a palavra integral, né? Só no pão que eu não gosto muito, mas eu estou aprendendo a gostar. Mas, no geral, eu faço só piada ruim, viu, gente? Quem anotar aí vai fazer meme direto. Mas a verdade é essa. Integralmente, o ser humano não pode ser separado. É que nem um prédio. Você tira um tijolinho, parece que não faz diferença. Você tira 10 tijolinhos, tem um buraco. Agora, se tirar 1000 tijolos, pode ser que o prédio caia. E aí, esse prédio, quando ele cai, você tem que reconstruir ele inteiro.
Não tem como você fazer um remendo agora. Agora é reconstruir mesmo, que é o que a gente fala. Ressignificar, transformar. Não é esquecer, né? Então, quando eu falo isso, elas falam, mas por que você está falando de tijolo, Newton? Imagina que cada célula é um tijolo de uma estrutura perfeita chamada corpo. E quando você se estressa, um tijolinho foi tirado. Quando você acaba criando situações que te causam, por qualquer motivo, uma aversão, uma discórdia. Hoje estamos vivendo uma época onde está tendo muita discórdia, e eu me preocupo muito mais com este quadro do que qualquer outro Sim. quadro no caso de saúde. Como as pessoas elas entram em ebulição por uma opinião que divergiu, ou por uma situação que não concorda ou concorda, e os tijolinhos estão caindo. Então, isso é restaurar saúde, é a gente já ir lá e fazer essa restauração, pensando no molecular, né, celular, Sim. mas tratando, assim, né, para melhorar a linguagem, o físico, que aí é uma linguagem onde nós conseguimos conversar e é palpável, né? Mas Perfeito, já Newton. dei a divagada aqui, mas é porque realmente é um assunto que eu acho que é interessante, a pessoa entender que Sim. para entrarmos no físico, tem que bater na portinha do emocional, que vai ter uma conexão muito íntima com todo esse campo que a gente está falando, né? Tudo é vibração, né? Exatamente, sem dúvida. E para entrar um pouquinho aí no nosso tema, no nosso bate-papo, a dispersão emocional magnética, o que seria essa dispersão, né? Como que você colocaria aí para a gente essa questão, para quem não conhece, para quem está chegando agora? Perfeito, perfeito. A técnica que chama dispersão emocional magnética, né, que seria o DMAG, ela, na realidade, ela tem a sua origem nos estudos do Bradley Nelson, né? Quem quiser depois conhecer mais, tem muito conteúdo dele. Quem já trabalha com terapias vibracionais e trabalha com esse lado emocional, né, com essa linha, tem muito conhecimento da obra dele. Mas eu brinco que o universo sempre me coloca nas mãos daqueles que já mastigaram, criaram, acrescentaram, compilaram a melhor informação para que realmente você já tenha um caminho atualizado. Então, daí surgiu esse filho, né, que é o DEMAG, que são de dois profissionais maravilhosos de Natal, que me apresentaram a técnica, eu tive o prazer de exercer nessa metade do ano para cá, na realidade, somente esse tipo de trabalho junto com o biomagnetismo, justamente pela possibilidade de atender à distância. Então, o nome já diz tudo. Dispersar uma emoção através do biomagnetismo, né, no caso, ou o magnetismo, como a Sim, física fala. Eu gosto de usar a palavra já com bio, porque ele fala do organismo, né? Então, na realidade, não é um sim, magnetismo apenas. Eu vou me conectar com a pessoa através desse magnetismo dela, com o organismo dela. Então, a gente vai direto para um biomagnetismo mesmo, tá? Só que o DEMAG, ele tem um trabalho mais vibracional. Então, na realidade, nós vamos pegar todas as emoções aprisionadas dessa pessoa, lógico, tudo dentro de um contexto daquilo que a pessoa quer tratar, né? E não só o que ela quer tratar, tem muitas coisas que o corpo grita que quer ajuda e nós não temos consciência. Então, às vezes, você tem um quadro de ansiedade, por exemplo, e você fala, é por causa do estresse, é por causa do trabalho, não, é porque eu sou muito acelerado. Mas aí você faz um DEMAG e você fala, não, minha rotina continua a mesma. Mas a diferença é que eu não estou sentindo um peso, não estou sentindo meu sono prejudicado, alguma coisa mudou. Ou seja, não mudamos o histórico dessa pessoa, mas nós tiramos o peso que estava aprisionado, a carga negativa, vamos falar assim, que estava aprisionada ali daquelas emoções que ela já viveu em algum momento da vida, ou até mesmo vive no momento atual. Então, eu brinco que nós trabalhamos no DEMAG com mochilinhas. É como se fossem malas que a gente carrega, que nós chamamos de ECADs dentro desse trabalho, que são emoções aprisionadas destrutivas. Eu gosto de resumir assim, que fica bem fácil de visualizar. Então, toda emoção, percepção, sensação que você sentiu na tua vida em um momento que foi impactante, foi inesperado, ou você viveu em isolamento e aquilo mexeu contigo, você lembrando hoje ou não, porque o nosso corpo tem um sistema de defesa que ele oculta, às vezes, aquela informação que poderia te prejudicar hoje. Então, a pessoa, às vezes, fala que não lembra da situação, mas não tem problema. O inconsciente é o maior arquivo que nós temos. E nós acessamos ele com toda a gentileza e permissão,
presencial ou à distância, porque nós estamos trabalhando com campo magnético, não estamos trabalhando com consciente e inconsciente, eu estou dentro de um campo de informações que está conectado diretamente com o seu sistema biológico. A partir disso, nós pegamos as informações que seriam esses ECADs, dessas mochilinhas, e de dentro dela tiramos aí toda aquela emoção negativa, aquela vibração que não foi legal, aquela percepção de que aquilo não foi bom, e deixamos neutro. Nós transmutamos isso. Então, a dispersão é isso, é dispersar, é mandar embora, né? Você continua lembrando, porque o teu raciocínio ainda tem memória. Você lembra da emoção que você sentiu, mas hoje já não tem o peso. Então, isso já faz a pessoa voltar a progredir. Então, na realidade, é tirar aquilo que está aprendendo. É uma corrente. Cada ECAD é uma mochilinha pesada. Se ela estiver leve, você pode colocar coisas boas ali dentro. Então, a ideia do trabalho, resumindo, seria essa. Dispersar as emoções magneticamente, usando um mecanismo magnético, para que você possa se reequilibrar e seguir em frente. Né? Isso atuando em qualquer setor de saúde, como eu falei ali atrás, né? Os pilares de saúde, qualquer pilar que precisar, a gente consegue acessar com o biomagnetismo. Desculpa, com o biomagnetismo e com o DEMAG. Eu sempre junto os dois, porque é a linha de trabalho que eu sigo mais frequentemente desde esse momento de isolamento que nós entramos, né? Então, eu consigo atuar mais com eles. Consegue me ouvir? Bom, aproveitando o ensejo aqui, eu vou dar um pouquinho mais de informação sobre, principalmente, como funciona o tratamento e para que serve, já que eu já me conduzi aqui dessa forma, né? É muito interessante a gente trabalhar em qualquer setor da área da saúde, tá? Então, por exemplo, Newton, eu tenho uma dor no joelho. Eu trato, faço fisioterapia, sinto que melhora, mas aí alguma coisa acontece e eu continuo com essa dor. O DEMAG pode me ajudar? Pode, porque essa dor pode ter uma conotação emocional, né? Pode ter ali dentro um ECAD, que está desencadeando esse desequilíbrio também nessa parte. Então, imagina, você trata a parte física, mas a raiz do problema ainda continua ali de alguma forma afetando. Então, eu falo, por que não fazer um DEMAG e observar se os sintomas melhoram? Newton, eu tenho muita ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho toque, eu tenho uma mania, eu estou muito estressado ultimamente, tem como melhorar? Eu sou muito procrastinador, eu deixo para depois. Não tem problema. O DEMAG pode te ajudar. Eu sempre gosto de passar para as pessoas, né, que tudo que você fizer de bom grado, querendo melhorar de verdade, vai trazer, isso já é o primeiro processo de cura, né? E segundo, a gente sempre vai se disponibilizar, né, como profissional da área da saúde, a ajudar. Então eu gosto de me olhar dessa forma, eu sou um profissional da saúde, e tudo que puder promover saúde, eu vou te orientar. Então, eu gosto de aproveitar essas lives, esses momentos, né, essas entrevistas, para mostrar para as pessoas que a gente perde muito tempo dando uma coroa, né, para a doença. A doença vira nosso pretexto, ela vira nosso contexto e ela vira nossa vida. Agora, quando você começa a olhar para a saúde, você começa a trabalhar pela saúde, você começa a fluir a saúde na sua vida, você consegue resgatar isso. Então, Newton, o que o DEMAG trata? Honestamente, tudo. Tudo. Tratar é cuidar. Vai curar? Não sei. Mas a cura vem de Deus. Então, eu deixo a cura para Deus, mas eu me disponibilizo a ser um caminho para essa cura. Então, dentro do trabalho, se você falar, Newton, será que pode me ajudar? Eu não consigo um emprego. Se você não consegue um emprego, tem alguma coisa bloqueando. Será que é insegurança? Será que é excesso de soberba? Será que é... O que será que está te atrapalhando? Será? Então, dispersa. Vamos dispersar essas ECADs. Newton, não sei, meu financeiro, parece que o dinheiro não para na minha mão. Ué, se o dinheiro para na mão de umas pessoas, por que na sua não para? Né? Porque eu falo uma coisa, dinheiro não é problema quando você está satisfeito. Não estou falando aqui de ser milionário ou de ser paupérrimo. Eu estou falando aqui de você estar satisfeito. Tem gente que ganha R$1.000 por mês e me mostra um sorriso de orelha a orelha. Conheço pessoas que ganham mais de R$10.000 como profissionais da área da saúde e eu vejo um desgaste emocional que parece que não vale aquele dinheiro que ganha. Então,
com muito carinho, né? A gente percebe isso, né, minha amiga? A gente que está aqui atuando, a gente sabe. Então, é com muito carinho que eu falo. É tudo uma questão de como você percebe, não é um julgamento. Não é você ser rico ou pobre, ou você vir de uma família com uma educação de pós-graduação, ou vir somente do alfabetismo, tá? Eu conheço sábios analfabetos e conheço doutores que são maravilhosos. Então, a gente tem que dar o que a pessoa precisa como indivíduo. É uma palavra redundante, mas o indivíduo individual. Ele como único ser, o único universo. E essa é a graça do meu trabalho, por isso que eu falo com tanta paixão. Porque cada pessoa tem um livro que eu estou descobrindo. E junto com a pessoa, porque a pessoa fala, cara, eu nem lembrava desse capítulo da minha vida. Então, o Demag é para todos. Graças a Deus eu tive o privilégio e a graça de conhecer essa técnica como outras, e agora eu participo desse mundo holístico, né, minha amiga, que me convidou, eu aceitei a missão com carinho, principalmente a parte de propagar a mensagem. O tratamento eu falo que é o trabalho, mas isso aqui é prazer. Sim, gratidão pela entrega que você tem nesse trabalho, a gente vê a sua dedicação, o seu amor, né? Essa conexão mesmo de todo o trabalho que você faz, de toda a entrega. Eu vou só pedir um intervalo, a gente vai para um breve intervalo e já retornamos, tá? Com mais assuntos. Opa. Gratidão e acompanhe. Sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo, mas o bolo da vovó, aquele bolo caseiro e tudo mais? É fácil, é só vir aqui no Bolos Ocean, que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó. Aqui no Bolos Ocean você encontra bolos caseiros, bolo integral, bolos com cobertura e cuca, encontra também bolos especiais, bolos de queijo, torta salgada e pudins. Bolos Ocean. Além de games, a gente trabalha também com outro tipo de mercadoria, que é a parte de som, caixinhas de som, fones de ouvido. Nós temos bastante coisa de fone de ouvido Bluetooth, alguma coisa para informática também, mouse sem fio, teclado, miniaturas, tá? Tem bastante coisa aí. E na parte de games, a gente é especializado, assistência técnica, tá? Trabalhamos com conserto de qualquer tipo de videogame há bastante tempo já, temos oficina especializada nisso e temos aqui, ó, vários videogames à venda, tá? São videogames novos e seminovos, temos vários preços, tá? Temos a pronta entrega, facilitamos no cartão, parcelamos até 10 vezes no seu cartão. Renove o seu visual nesse final de ano, vem pro Odonto Company. Faça um tratamento de implantes, próteses, para você substituir um dente ausente ou trocar uma prótese móvel por uma fixa. Agende já a sua avaliação. Odonto Company. Eu, Gabriela dos Santos, apresentadora do programa Poder Quântico Asa, da TV Tudo Pré-Grande Litoral, te desejo um Feliz Natal, recheado de paz, alegria, renovações e muita luz. Que nesse novo ciclo de 2021 seja derramado bênção na vida e nos lares de cada um de vocês. Um beijo, boas festas. Retornando aí a mais um programa, Poder Quântico Asa, pela TV Tudo Pré-Grande Litoral, e retornando ao bate-papo aqui com o nosso querido profissional Newton Filho. Ele é fisioterapeuta, biomagnetista, além da extensão que ele tem também técnicas, né, holística, integrativa. Então, voltando um pouquinho ao nosso tema, dispersão emocional magnética, DEMAG, você colocou na primeira parte do programa, né, sobre a questão do campo magnético, independente das circunstâncias, que seja consciente ou inconsciente, isso é feito um rastreamento e é identificado. Eu queria saber, da sua parte, como que isso pode ser identificado, como que esse rastreio é realizado, né, para detectar essas emoções que precisam ser dispersadas.
Perfeito, perfeito. Na realidade, nós utilizamos uma outra técnica, que é tão antiga quanto, né, que ela vem da origem da kinesioterapia, que é a bioenergética. Então, a bioenergética, ela permite que nós rastreemos de uma forma eficaz, né, qualquer tipo de desequilíbrio, alteração que tenha no organismo da pessoa. Só que, lógico, cada tipo de técnica que nós utilizamos, a bioenergética vai dar a resposta daquilo pertinente ao que nós precisamos para tratar. Então, na realidade, eu tenho uma tabela com todos os ECADs. Eles vieram primeiro do trabalho do Bradley Nelson, né, que ele é já um médico holístico, né, e foi aprimorado pelos professores, o Cláudio Peroba e a Érica Felizmino, lá de Natal. Então, na realidade, nós temos uma tabela mais completa, vamos dizer assim, com vários ECADs que são atualizados constantemente, porque o ser humano vai desenvolvendo novos ECADs, ou nós vamos equalizando algumas coisinhas, porque às vezes nós precisamos definir melhor aquela situação, né? Então, nós temos hoje, são 19 quadrantes, cada um com 5 ECADs, né? Com 10 ECADs, aliás. Então, veja, nós estamos aí com uma bagagem, vamos falar assim, de ECADs já atualizados para os problemas contemporâneos, vamos dizer assim, né? Então, é interessante porque nem eu sei o que vai sair na hora da sessão. A graça é essa, né? Você pode me falar algumas informações que você gostaria de tratar, ou pode não me passar nenhuma informação, mas, lógico, nós temos que entrar num acordo de conexão, há um objetivo que você quer tratar, né? Eu falo que não estamos brincando de guru, né? Nós estamos fazendo um tratamento, mas aparecem coisas que, às vezes, a pessoa ali precisa pensar um pouquinho e lembrar, ou já vem como um rompante de alguma situação que ela gostaria de... nem sabia que era importante tratar e aparece para nós. Então, esse rastreio, né, que a gente fala que a gente faz, é totalmente pautado nessa tabela. A gente entra em conexão com a pessoa pelo campo magnético. Então, quando é presencial, como se fosse pedir uma permissão mesmo para o campo dela deixar que eu possa atuar. Quando é à distância, há uma terceira pessoa que fica como uma antena, só que ela também fica deitadinha. Eu uso o método da bioenergética que eu mais tenho afinidade, que é o dos pezinhos. Nosso corpo tem uma resposta física involuntária que simplesmente desnivela uma perna da outra, dependendo da pergunta. Eu sou muito cético, apesar de ser holístico, e quando eu descobri essa técnica, falei, será? E eu fiz vários testes e quebrei a cara no sentido positivo, quando eu percebi que realmente era fidedigna as respostas de coisas que eu sabia e de coisas que não tinha como eu saber, que era da pessoa. Então é muito legal, porque como eu falei, não é para brincar de guru, mas ele permite que você tenha confiança na técnica. Então, quando tem essa conexão bioenergética, eu consigo perguntar o que eu quiser, mas pertinente ao tratamento, né, ao que possa trazer benefício para ela. Se tiver algo que precisa chamar a atenção para a pessoa, aí alguma informação que até a pessoa desconhecia vai aparecer para mim. Quando não tem essa permissão, não há necessidade, a gente vai lá e faz o trabalho dentro daqueles pontos. Tem um caso muito interessante de um rapazinho que ele tinha depressão, né, um adolescente. Isso foi um colega meu que tratou, mas ele divulgou em grupo, então a gente pode falar. E 6 sessões de DEMAG, na 6ª sessão apareceu o problema. Ou seja, as primeiras sessões foram para liberar camadas emocionais, para depois poder acessar aquele campo que era da depressão. E aí você me pergunta, mas por que isso acontece? Às vezes, quando a gente vai direto ao ponto, pode ter um colapso. A pessoa pode ter colocado tantas barreiras e tantos conflitos um em cima do outro para se proteger daquele grande trauma que a gente tem que dispersar aos poucos. Outros casos, uma sessão a pessoa já sai, parece que mudou o mundo. Então, a gente estava até conversando, quantas sessões, né? Será que são necessárias, Sim. né? Então, cada pessoa tem um número de sessões, mas eu garanto que sempre alguma coisa muda na primeira sessão. Não tem como não mudar. Se a pessoa quer melhorar e eu estou disposto a ajudar a melhorar, então alguma coisa conectou. Antes da conexão da bioenergética, né? O universo já me conectou com aquela pessoa para saber que tem jeito. Então, alguma coisa vai melhorar,
né? E agora, quantas sessões até isso alcançar a maturidade daquele problema se resolver por definitivo, ou pelo menos o suficiente para a pessoa ter a alegria de viver novamente, né? No mínimo, qualidade de vida, aí eu deixo as sessões correrem. Mas até hoje, 3 sessões, a gente já vê um resultado muito legal. Né? Dá para fazer um casamento com várias técnicas, é muito bacana, muito bacana. E dispersar essas emoções negativas, né? A gente vai adquirir novas, né, Gabriela? É normal, Sim, com certeza. É A todo natural. momento a gente está criando, né, bloqueios, né, automaticamente, acho que talvez por defesa, né, porque é muito confortável estar no lugar onde está, então, às vezes a gente não faz esse movimento muito consciente, né, às vezes a vida vai levando a gente para caminhos, né, que a gente tem que trazer um pouco de consciência a mais para a gente poder também aplicar isso na vida, na prática, né, então situações às vezes acabam decorrendo na família, no ciclo de amigos, para a gente trabalhar alguma questão em comum, né? Porque nada é por acaso, a gente aí sempre tem energias aí em comunicação, né? Com aquilo que a gente precisa se resolver, aplicar, agregar. E Exatamente. dentro disso, Milton, a gente pode colocar também como crenças e paradigmas sendo ECADs, esse processo também é liberado através dessas resistências? Esse processo de trabalho é aplicado para isso também? Olha, vou até colocar de uma forma abrangente. Nós temos ECADs que nós trabalhamos dessa vida atual, de momentos, vamos supor, estou com 36 anos, então do meu 0 aos 36, tem aquele que tem gestacional, que é lá de dentro da mãe, então a gente pode pegar isso que a gente chama de transgeracional, pode ser da minha mãe, pode ser da minha avó, e pode ser de outras vidas. Então, imagina, tem ECAD de outras vidas que a gente pode ter que acessar para resolver uma coisa que está realmente te afetando nessa vida. E a técnica é a mesma, não muda, a metodologia é a mesma. A gente faz dispersão ali com a chama violeta, com as vibrações das cores, pomos o nosso curativo ali, vamos falar assim, para que a pessoa possa depois ter a sua cicatrização nesse campo, né? Então, esses assuntos, por exemplo, de crenças limitantes, às vezes, como eu falo, não vamos fazer uma sessão para a pessoa, por exemplo, sair de uma religião que traz para ela, às vezes, conflitos, ou uma visão política que traz conflitos, ou o time de futebol que ela gosta e traz conflitos, ou a família dela que tem uma perspectiva para aquela pessoa que traz conflitos para ela. Nós vamos dispersar o peso que isso carrega. E a ideologia daquilo, vamos ser sinceros, naturalmente alguma coisa vai mudar. Então, assim, não vamos mudar a religião da pessoa, nem tampouco a opinião dela sobre qualquer assunto, mas o fato de ficar leve, será que não faz a gente mudar um pouco de opinião, ou pelo menos abrir o campo para uma compreensão maior, se aquilo é prejudicial? Então, quando você me fez a pergunta, o DEMAG vai entrar nesses campos? Ele entra em todos os campos, até mesmo de outras vidas, se for necessário. Como eu falo, é um campo científico, mas se nós precisarmos ir aonde há necessidade, aquela pessoa vai ter a permissão para isso. O DEMAG tem uma coisa legal, que quando a gente trata a pessoa, ela nem precisaria saber o que foi tratado. Eu gosto de compartilhar como uma forma de reflexão, autoconhecimento, mas a frase que eu mais falo para os pacientes pelo celular é: o que foi encontrado já foi tratado. Todo o resto é fofoca quântica, eu adoro esse termo. É fofoca quântica, eu queria saber o que eu tenho, eu queria saber de onde veio, então, nem precisaria saber para essa técnica que é passiva. Mas tem outras técnicas, como eu já apresentei aqui o EPASE, por exemplo, que aí sim, a gente sacode a pessoa para que ela consiga passar por todo o processo de eliminação de um conflito. Mas aí é totalmente consciente. O DEMAG, a pessoa não precisa nem estar presente, né? Então, só de não precisar ter a presença, já mostra a sutileza do trabalho. E a eficácia é o prêmio, né? Que a gente fala que para mim foi muito importante esse momento atual que a gente passou para eu sentir na pele que a gente ajuda pessoas em qualquer lugar do mundo. O paciente mais distante que eu atendi nessa fase está no Canadá.
E ele não sabia que estava sendo atendido, né? Foi um pedido da mãe dessa pessoa, e a mãe depois me passou as informações de que a filha tinha alterado alguns diálogos, estava mais leve, alguns sintomas já tinham mudado alguma coisa, né? Então é muito interessante que a gente percebe que Deus nunca colocou limite para a gente, o universo, ele já diz tudo, né? É unir tudo, né? E por que a gente limita isso a estar a 1 metro de distância da pessoa? Eu sou muito sinestésico, se estiver na minha frente, eu ponho a mão. Mas eu não tenho problema nenhum. Hoje eu aprendi, né? Esse foi o aprendizado de 2020, que não tem limites para a gente ser um agente que vai ajudar e não que vai atrapalhar, né? Então, romper esse limite para mim foi o meu crescimento pessoal deste ano, né? Eu acho que todos nós temos os nossos aí, mas eu já queria compartilhar para as pessoas, né? Eu acho que esse ano foi uma sacudida para todo mundo, né? Todo mundo aí teve que mexer com as suas causas aí interiores, né? Teve que olhar realmente, reconhecer, trabalhar isso internamente. Então, foi um ano aí de grandes remexidas, apesar das perdas, né? Mas a gente aí teve um ano, assim, para se autoconhecer, conhecer os valores, né? De pessoas que estão à nossa volta, família, amigos. Perfeito. Preencher disso, né? Porque a gente só leva isso da vida, né? A vida é tão transitória, a gente não leva carreira, não leva, né? A gente não leva nada, só fica experiência. Só experiências. São só experiências, são só experiências. Você sabe, aproveitando essa fala sua, eu vou até dar mais uma complementada aqui, porque eu estou entrando em sinergia. A grande temática que este ano, quando começou a aparecer tudo isso, eu falei, não, calma aí, o que eu posso colaborar? Me veio um pensamento muito importante. Eu vi meus colegas da área da saúde com medo. E quando eu falo área da saúde, eu falo também os terapeutas holísticos, né? E eu falo, mas a gente foi, entre aspas, preparado para o pior e para o melhor, né? Então, por que agora que apareceu o pior, nós não estamos sabendo lidar? Esse questionamento é muito importante porque o medo, na medicina chinesa, ataca pulmão. O pavor, o pânico, ele fragiliza o nosso organismo. Se nós tivéssemos aquele conhecimento que eu falei no começo dessa nossa conversa, pelo menos a noção do quanto afeta a nossa biologia de forma bioquímica, poucos minutos de uma emoção que virou um sentimento, porque a emoção é reflexa, você não vai controlar. Mas quando você começa a alimentar aquilo, eu falo que é o lobo que está sendo alimentado, né? Tem até essa analogia, né? Um conto aí que fala sobre isso. Você está alimentando o lobo mau da história. E aí, de repente, você é consumido por ele. Então, não estou falando que não é para sentir medo, o medo é reflexo. Mas quando você dá nome para o medo, seja o nome de um vírus, seja um nome de uma situação, lembremos que na história do ser humano sempre tivemos grandes tragédias para fortalecer o espírito e questionar até onde nós temos nossa verdadeira paz. Como você falou, respeito muito todas as perdas, não de 2020, mas de todos os anos que nós seguimos. Eu respeito todas as pessoas que foram para o outro plano e as que estão neste plano também. Então, nessa igualdade geral, o medo é o contrário da fé. E quando a gente tem fé, a fé cura doenças que não têm nenhum tipo de prognóstico de ter uma resolução. A fé, ela te dá uma percepção além do tempo e espaço. Então, a fé não é só a nossa fé da oração, mas é como se fosse nadar no plano quântico de uma forma que você faz sentido. Tudo faz sentido. Se você sabe que faz sentido, você não tem mais medo. Você tem cuidado, você tem amor, você tem zelo, tem respeito, porque nem todos vão estar no mesmo padrão vibracional. Mas quando você entende que as vibrações causam doenças ou predisposição a doenças, você começa a tomar a sua vitamina frequencial, vamos dizer assim, né? Sua vitamina vibracional. Então eu falo, quando eu percebo um assunto que me incomoda ou diverge da minha opinião, eu vou fazer o que eu gosto, o que me dá prazer, faço a minha terapia, tenho os meus terapeutas que me ajudam. Gente, eu tenho terapeutas que me ajudam. Eu tenho colegas maravilhosos, aí eu tenho uma precisamos também,
A gente tem que se cuidar. E é gostoso isso, porque isso mostra que somos seres humanos. Temos erros e alguns acertos. E nesses acertos, que gostoso a gente compartilhar sobre eles. Então, eu sempre falo, toda oportunidade que eu tiver de conversar, uma conversa gostosa como essa, eu vou sempre compartilhar. O ano de 2020 foi bom ou ruim? Para mim, eu nunca trabalhei tanto, eu nunca ajudei tanto, eu nunca estudei tanto, eu nunca aprendi tanto quanto esse ano. E é isso que eu acho que é o importante, por exemplo, quando a gente analisa tudo que estamos passando, a gente fala, 2021 como é que vai ser? É você que manda. É você que manda. Você tem que ver o seu círculo. É o que a gente vai sair de melhor, né? Nas dificuldades, nos desafios, é aquilo que a gente pode sobressair além da gente, né? Além do que aparenta se apresentar como uma dificuldade, né? O que eu tenho para oferecer, né? Não só a mim, mas ao outro, né? Essa coisa do compartilhar, de estar também à disposição, né? Das pessoas. Isso a gente tem como motivação também, né? Exatamente. Eu vou ser muito sincero, viu, Gabriela? A minha preocupação no começo, no começo eu digo assim, na realidade, eu acho que sempre na minha carreira, quando eu vou conversar, eu sempre pergunto isso, né? Tá, você está com isso. Eu estou com um tumor na mama. Como você está se sentindo? Nilton, pô, que pergunta é essa? Eu estou mal. Perfeito, mas eu quero saber isso. Porque é o fator de cura, é o fator de adoecer. É o que dá letalidade para alguma coisa ou dá um fora da curva que a gente fala, né? O milagre que os médicos gostam de falar. Então, graças a Deus, eu tive o privilégio de ver alguns milagres na minha frente acontecendo, graças a Deus. E tenho também, claro, casos que a gente fala, infelizmente, não conseguimos alcançar essa percepção. Mas, quando não afetamos uma pessoa, a gente nunca vai saber, Gabriela, o quanto somos importantes na vida das pessoas. Eu acho que isso eu vou deixar essa frase até como uma mensagem de Natal, que nunca saberemos real proporção do quanto somos importantes na vida das pessoas. Às vezes, aquela pessoa que você mais dedica atenção, você acha que não está fazendo diferença, e alguma coisa ficou plantada ali, e você não sabe quando aquilo vai ser replicado. E aquela pessoa que você deu um bom dia no elevador, e foi simplesmente isso, a pessoa respirou fundo e olhou assim e falou, realmente está um bom dia mesmo. E você achou que foi só por educação. Você deu de graça isso para a pessoa. E, de repente, ela fala, nossa, esse rapaz, essa moça, falou para mim um bom dia como eu estou, e nem o meu filho fala isso para mim. Que bom que ainda tem gente assim no mundo. A gente nunca vai ter essa real proporção. Então, que a gente sempre possa doar um pouquinho mais, né? Que a gente possa fazer um pouquinho mais, mas assim, sem alarde, sem querer salvar o mundo. Cuida de você, cuida de quem está ao redor, e aos pouquinhos vai trabalhando perdão, gratidão, nossa, as duas máximas, para não ter que fazer demag nenhum. Trabalhou, gratidão, passou tudo. Mas brincadeiras à parte, essa é a grande mensagem, gente, de amor que a gente está tendo para o próximo ano. Não fica discutindo, não fique brigando, não fique com medo. Antes de ter medo, lembra, tem alguém lá em cima, um universo, uma energia perfeita, que ela olha para um futuro muito além. Então, seja essa de agora, a da próxima, da próxima, da próxima, como já vivemos muitas coisas na existência da civilização, ele estava sempre adiante de tudo, esse universo, essa energia de amor. O que nós precisamos é nos conectar para que todo esse processo seja mais leve e termos compreensão. Subiu a frequência, todos os pilares de saúde vão fazer sentido. Isso aqui eu já deixo como a bandeja do dia, né? É as nozes do nosso Natal, né? Deixe fluir as energias boas. Né, Gabriela? Exatamente. A gente procurar, assim, à medida do possível, se abrir, né, a essas possibilidades que a vida traz, né? E a vida sempre está aí trazendo mais disso, e a gente tem que ter essa percepção, essa sensibilidade para nos permitir, né, olhar além das coisas que estão aí acontecendo, né? A gente ter a fé realmente como uma sustentação, né?
para que a gente alcance aí dias melhores, porque a forma como eu caio é a forma como eu lido com as minhas questões, né? A forma como eu reajo ao meu entorno. Então, tudo é uma forma como eu olho. Tem, às vezes, duas pessoas no mesmo exemplo de doença, um vai reagir de um jeito e o outro também. Talvez vai levar isso até como uma experiência boa, porque ali ele está reconhecendo algo que ele pode melhorar, que ele pode impactar outras pessoas também, né? Com incentivo, com a motivação. Então, todos os problemas sempre têm o lado bom, né? A gente não pode ver só o lado ruim, porque eles vêm para que a gente tome essa posição, né? Da nossa força interior, de quem somos nós, para que viemos, né? E qual é o nosso papel, né? Disseminar aí o amor acima de tudo, tá? Sempre. Nada é por acaso, né, minha amiga? Com certeza, sem dúvida. Nada é por acaso, e vamos dispersar o que não tiver bom. O que tá bom a gente agarra e abraça no peito e vamos dispersar. Como o Chico já falava, né? Tudo passa. O que é bom passa, o que é mal passa, e a gente vai viver nesse ciclo aí, se divertindo ao máximo, e no que não for não tão bom, a gente aprende alguma coisa. Com certeza. Gratidão, Nilton. A gente está encerrando o programa pelo tempo. Agradeço muito a sua participação. Sempre é muito bom ter você com a gente no programa. Já tinha aí acompanhado um pouquinho do seu trabalho antes. Seja sempre bem-vindo, e a todos que acompanharam também, o vídeo vai ficar gravado. Acompanhe o trabalho do Nilton. Se você quiser deixar suas redes, telefone também de contato, fica à vontade. Ah, perfeito. Olha, quem quiser me acompanhar pelo Instagram, né, é @nofilho, bem facinho, né? N de navio, O de ovo, L de limão e filho de filho mesmo. E o meu contato é 13 981 10 7135. É o WhatsApp, fiquem à vontade, mandem mensagem, estou à disposição. Desejo a todos um maravilhoso Natal, com tudo que há de melhor nesse mundo, e saibam que tudo tem jeito. A gente só tem que achar o jeitinho que é, tá bom? Um beijo, gratidão, Gabriela, gratidão a todos no programa, telespectadores que nos seguiram. Um beijo no coração de cada um, sintam-se todos abraçados e amados, viu? Gratidão. Feliz Natal a todos, que os lares sejam preenchidos aí de muito amor, de muita saúde, paz, harmonia entre todos, né? E que a gente cada vez mais esteja em união, podendo compartilhar e levar o bem ao próximo sempre, né? Então, agradeço muito. Beijo. Gratidão. Tchau, tchau. Gratidão.